Olá, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Hebreus. Hoje vamos estudar Hebreus, capítulo de número 3, onde vamos falar sobre duas coisas interessantes. Primeiro, a demonstração ali de Cristo sendo superior a Moisés, e a segunda exortação que nós temos aqui na Carta aos Hebreus. Quero convidá-los então para que a gente inicie uma leitura dos primeiros versículos aqui do capítulo 3. Nós vamos ler Hebreus 3, versículo 1 até o 6, para que a gente possa compreender um pouco mais essa primeira parte e depois a exortação. Diz assim o texto: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apostolado e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por enquanto, somente até aqui. Vamos entender um pouco esses textos bíblicos. Primeira coisa que nós vemos aí no versículo 1 é a questão do apostolado e sumo sacerdócio. Vamos entender um pouco esses dois conceitos ou títulos aí. Primeiro é o apostolado. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado para longe, com a missão de representar alguém. Quando nós falamos, nos referimos a Moisés neste sentido de apostolado, falamos do seu apostolado como Moisés sendo enviado ao Egito. Sendo enviado ao Egito com uma mensagem dada por Deus, representando a Deus diante de Faraó e com a mesma autoridade de Deus. Ou seja, Moisés foi para uma terra distante como enviado, ele foi ao Egito. Moisés foi para lá com uma mensagem, como um apóstolo, aquele que carrega uma mensagem, a mensagem que Deus tinha dito para que liberasse o povo para que viesse o adorar no deserto. Terceiro, como uma representação, ele é um representante de Deus ali, de tal forma que o Senhor Deus, por meio de Abraão, realizou diversos sinais e prodígios ali. A transformação da vara em uma serpente, todas as pragas que surgiram ali, a abertura do Mar Vermelho e assim por diante. Vemos então o apostolado como um enviado se realizando ali em Moisés. Segunda parte que nós vemos então é esse segundo título, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, oferecendo sacrifício e intercedendo pelo povo. Mais uma vez, vamos ver um pouco disso, dessas características, destes títulos e dessa autoridade de Moisés, para que depois então a gente possa fazer uma comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, como sumo sacerdote, então, ele intercede pelo povo em diversos momentos. Êxodo 32, não vou ler o texto, você tome nota. Êxodo 32, 30 ao 32, Moisés intercede pelo povo por conta da sua idolatria, construindo aquele bezerro de ouro. Então, mais uma vez, como sumo sacerdote, Moisés intercede pelo povo diante de Deus, ora, clama pelo povo. Números 11, nós vemos Moisés interceder pelo povo que clamava por aquelas carnes, pelas codornizes. E nós vemos também no capítulo 14 de Números, Moisés intercedendo pelo povo
por se recusar, sendo tementes, sendo medrosos, sendo covardes, a entrar em Canaã. Então nós vemos aqui mais uma vez esse ofício, esse trabalho de Moisés sendo como alguém que intercede pelo povo, alguém que apresenta sacrifícios a respeito do povo. Diante dessas coisas postas, nós vemos aqui o argumento do autor de Hebreus se construindo para mostrar como Cristo é superior a Moisés, assim como ele mostrou no capítulo 1, Cristo sendo superior aos anjos. Perceba então quais são as demonstrações que nós temos de Cristo como apóstolo, apostolado e Cristo como sumo sacerdote sendo superior a Moisés. Primeiro, o seu apostolado. Nosso Senhor Jesus Cristo também é aquele que é enviado. João, capítulo 3, versículo 16. Vocês conhecem o texto. Deus então envia o seu Filho unigênito ao mundo. Cristo veio ao mundo, ele é enviado. Enviado com uma mensagem, com um propósito. Versículo logo seguinte, 3,17. Cristo foi enviado com uma missão libertadora e redentora. Ele deu a vida por todos nós. E nós sabemos, quando nós lemos João 3,23, que ele estava longe, distante, ele estava na glória, ele estava habitando nas mansões celestiais, coroado. Então ele se humilha, entra no processo de humilhação, vindo ao mundo, nascido de mulher, enviado para a cruz, cumprindo a sua missão, tendo plena consciência da sua missão para nos libertar de todos os males da obra do diabo. Nós percebemos então Cristo sendo assim uma espécie de enviado. Por isso, ele é superior nesse sentido a Moisés. Primeira evidência que nós temos aqui. Porque é o próprio Deus, o próprio Verbo que se faz carne. Não é um homem, não é alguém dentre os homens que foi enviado para interceder por nós, para agir ao nosso favor. É o próprio Deus que vem ao mundo e age ao nosso favor. Sacerdócio de Jesus Cristo. Quando falamos sobre sacerdócio, lembramos de duas coisas: intercessão e lembramos de sacrifício. Jesus Cristo intercede pelos seus discípulos, João 17. Nós vemos também em Marcos capítulo 10, 45, Jesus afirma que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. João 19, 30, ele realiza um único sacrifício pela humanidade. Quando nós estamos lendo sobre esse sacerdócio, lembremos então do que foi dito anteriormente por nós, lá em Hebreus capítulo 2, os últimos versículos. Vamos ler novamente, só para a gente resgatar essa memória. Versículo 17 diz assim: por isso mesmo, Hebreus 2,17, por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para ter propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo carrega consigo aquelas características de um sacerdote. As características de um sacerdote é que o sacerdote, ele deveria ser alguém que também passava pelas mesmas aflições do povo, para que o sacerdote pudesse ser misericordioso, para que o sacerdote pudesse ser acolhedor, para que o sacerdote pudesse orientar o povo com misericórdia. Jesus Cristo, então, se torna um sumo sacerdote perfeito, ao ponto de poder agir dessa forma ao nosso favor, sendo misericordioso, sendo alguém que conhece das nossas dores e das nossas aflições. Aqui, então, após colocar essa base, no capítulo 2 é que se inicia o 3 que nós lemos. Por isso, nós vemos agora a superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer vocês para ver comigo uma diferença que o autor de Hebreus coloca a respeito de Cristo e Moisés também, nos versículos 5 e 6. Prestemos atenção naquilo que está sendo dito ali. Hebreus 3, versículo 5, diz o seguinte: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus,
Olha só a ênfase que o autor dá aqui. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha só o que o autor vai dizer sobre Cristo. Cristo, porém, não como servo, olha o que o texto diz no versículo 6, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O que nós percebemos aqui? O Senhor está, por meio do autor aqui, mostrando mais uma vez para nós essa supremacia de Cristo. O servo, como era Moisés ali, uma espécie de mordomo, que habitava na casa, era um representante da casa, zelava da casa, no entanto, não era um filho. O servo, ele não tem, o mordomo, apesar dele desfrutar ali das coisas da casa, ele não se torna o herdeiro legítimo da casa, vamos dizer assim. Essa é a ilustração que está sendo usada aqui. O filho, porém, este filho, ele é herdeiro de toda aquela casa. Ele tem uma autoridade maior sobre essa casa. E ele não só, nosso Senhor Jesus Cristo, como filho, ele é herdeiro, mas foi ele também quem constituiu essa casa. Então percebe que é colocado Cristo aqui nessa situação de superior, mais uma vez a Moisés. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só é filho, não só é o filho legítimo de Deus, que veio ao mundo, mas ele não só ele tem uma herança legítima, mas ele também é aquele que constituiu. Lembra que nosso Senhor disse a Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então perceba, ele é filho e ele também é quem constituiu essa igreja. Que é a igreja então, segundo... E que casa é essa que é a igreja, segundo o autor de Hebreus aqui? Somos nós. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos essa edificação espiritual. Nós somos esse povo que guarda com esperança, então, a realização dessas promessas. Após pôr esses fundamentos aqui, novamente, sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, com relação a Moisés, nós vamos agora para a segunda exortação do livro, a segunda exortação da carta aos Hebreus. Vamos ler os versículos de número 7 até o versículo de número 13, para a gente entender como ele vai elaborar essa exortação. Assim, pois, como diz o Espírito do Senhor, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido por engano do pecado. O que acontece aqui? Mais uma vez, o autor está se referindo ao Antigo Testamento, e aqui ele cita o Salmo de número 95, onde agora esse salmo vai declarar o que aconteceu com o povo no deserto. O que diz aquele salmo? Orienta o povo agora que está diante de Deus para não fazer como seus antepassados no deserto, que por conta da sua incredulidade, por conta do endurecimento do seu coração, sobre eles veio a ira de Deus e eles não puderam entrar no descanso do Senhor na terra prometida. Lembrem, então, que mesmo aquele descanso era um descanso não pleno, não concreto.
Mesmo na terra prometida, entrando lá, eles teriam que lidar com diversas batalhas, teriam que lidar com diversos desafios, como nós vemos até nos dias atuais, na situação que Israel se encontra hoje. No entanto, contudo, todavia, o autor vai nos lembrar de que no nosso Senhor Jesus Cristo, nós também temos essa promessa. A promessa de que cada um de nós vamos poder entrar no seu descanso. Nós vamos poder entrar no verdadeiro sábado em Cristo, no descanso celestial. E lá sim, neste descanso, poderemos descansar plenamente. Porém, o que acontece? Mesmo nós tendo essa promessa, há uma grande exortação sendo feita aqui. Que aqueles, como o povo de Israel, que em seu coração estiverem duros e cheios de incredulidade, não poderão entrar no descanso do Senhor. A incredulidade impede que o povo de Israel entre no descanso do Senhor. Veja o versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Diante da provação, então, aquele povo endureceu o seu coração. Diante da provação, então, aquele povo não deu ouvidos a Deus, colocou Moisés em prova, colocando Moisés em prova, colocava também o próprio Senhor, não respeitando ali aquilo que o Senhor tinha estipulado para eles. De coração endurecido, a ira do Senhor veio sobre aqueles homens. Essa é a exortação do Senhor. Nós devemos, então, estarmos guardando a palavra do Senhor, a sua promessa, a esperança do grande descanso na eternidade, porque aqueles que em seu coração estiverem encontrado uma incredulidade, forem encontrado um endurecimento, esses não poderão ser resgatados por Deus, sequestrados por Deus, tomados por Deus, arrebatados no dia que o Senhor vier levar a sua igreja. O que procederá com esses incrédulos, então, com esses de coração endurecido? Veja como se conclui o texto a partir do versículo 16. Diz assim: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, não sejam então incrédulos. Nosso Senhor Jesus Cristo, como acabamos de ver, ele também é superior a Moisés no seu sacerdócio, é superior a Moisés no seu apostolado. Devemos então abrir o nosso coração, crer no nosso Senhor Jesus Cristo, perseverar e sermos temente a Deus até o fim, pois se assim o formos, seremos resgatados, entraremos no seu eterno descanso, enquanto os de endurecido coração, de dura cerviz, sofrerão aqui debaixo da ira de Deus. Esse é o nosso estudo sobre Hebreus, capítulo 3. Essa é uma exortação que mostra Cristo superior a Moisés. E a segunda exortação, a segunda vez que o autor de Hebreus vai orientar o povo a guardar firmemente as realizações de Cristo, a mensagem do Evangelho em seu coração. Que vocês possam guardar essa mensagem também, enquanto vocês na próxima.